O Ministério Público pediu a paralisação, o governo do estado acatou, e até um ouvinte mandou aqui do colunista Danilo Lavieri, do UOL, que a Federação Paulista de Futebol não vai acatar a sugestão dada pelo Ministério Público ao governo do estado. A federação se reuniu hoje e decidiu que tem o protocolo de segurança adotado para continuar e vai emitir um comunicado em breve. Então, tem essa polêmica que a federação não quer parar o campeonato. O governo do estado, a nota do Danilo, vou até olhar o horário aqui, deixa eu ver. Foi às 3h13. Então foi antes dessa informação da Fabiola Cidral surgir. Então diz aqui a nota do colunista do UOL, a gente dá o crédito aqui, a informação é dele, que o governo do estado apoiaria a Federação Paulista em não parar o campeonato. Porém, agora tem essa informação de que o governador João Dória vai dar a informação amanhã, né? Vai dar o veredito amanhã de que o futebol vai parar. Muita dúvida, portanto, e um detalhe, né, João Carlos de Freitas, como você falou na abertura, o Lisca, técnico do América Mineiro, falou das viagens. É verdade que o Campeonato Paulista também, a Ponte Preta viajou até Novo Horizonte, né? O São Bento vem de Sorocaba, aqui em Campinas, jogar no sábado, que é perto, mas é uma viagem, é uma delegação. Que imbróglio é esse, João? Até tem ouvinte perguntando aqui pra gente no YouTube, a Juju, será que o campeonato vai ser mesmo paralisado? É horrível para um jornalista dizer isso, João Carlos de Freitas, mas a resposta é, não sei, ninguém sabe. Oficialmente não, né? Ninguém sabe. Se depender da Federação Paulista de Futebol, isso não vai acontecer. Se depender da Federação Paulista de Futebol. Por quê? Conforme até diz o colunista do UOL, a federação, inclusive, ela está propagando toda a proteção, todo o protocolo que é entendido como um dos melhores do mundo, né? E até no sábado, coincidentemente, nós fazemos lá, nós estamos fazendo uma série de programas lá no canal Esportes Online e nós temos tratado dos novos rumos do futebol. Então, sábado nós temos um programa temático focando esse assunto, o assunto da Covid-19 no futebol. E um dos convidados era o doutor Moisés Cohen, que é o médico responsável pela parte, né? Ele é o chefe da equipe médica que coordena e que monta, elabora todo o procedimento de segurança, todo o procedimento de protocolar para que haja proteção nos clubes, né? Dentro dos clubes, jogadores. E inclusive, eu até fiz uma pergunta a ele, porque é a pergunta que a gente acabou recebendo muito durante a semana, né? Mas se a federação, né, se o futebol, a própria CBF, onde o coordenador é o Dr. Roberto Nishimura, aqui de Campinas, né, que foi médico da Ponte Preta, é o coordenador dessa parte protocolar. Então a pergunta que foi feita a ele, mas por que é então que nós estamos com uma incidência um pouco volumosa, né, de infectados Sim. dentro dos jogos, dentro dos clubes, dentro do futebol, jogadores de futebol. Foi inclusive o tema do Lisca, né? Quer dizer, foi uma repercussão daquilo que disse o Lisca no meio da semana, no seu pronunciamento, né? Que não foi uma entrevista, ele fez um pronunciamento. Então o doutor Moisés Guarizo, ele foi muito claro, né? Eu até repercuti com ele, né? E você entendeu? Entendam como quiserem, né? Mas ele elogiou, né? De uma forma quase que 100%, né, o protocolo, dizendo que tinha absoluta certeza que os clubes, os jogadores, no seu trabalho, a partir dos treinamentos e dentro dos jogos, eles estavam com a máxima segurança, que não era ali que eles estavam transmitindo e também recebendo a infecção, o vírus que infecta. E ele fez uma crítica dura.
uma crítica contundente aos jogadores de futebol. Sim. Assim, de modo geral, né? Claro, isso não envolve todos os jogadores, mas ele disse que, infelizmente, muitos casos acontecem de fora para dentro, né? Quer dizer, em suma, né? Resumindo, entendendo e dando a entender, claro, né? Que os jogadores fora do seu raio de ação, fora do seu, né? Da sua rotina de treinamento, fora da sua rotina de concentração e mesmo durante os jogos, ele não, ali é um ambiente protegido, né? Não é um ambiente de movimentação de transporte do vírus, mas os jogadores, quando tem as pequenas folgas, né, que hoje não estão sendo muito longas, né, são folgas hoje restritas. Um jogo atrás do outro. Eles estão se expondo, né, então, vai pra balada, né, fazem reuniões com muita gente, aglomeração, jogar. Segundo o Dr. Cohen, quer dizer, essa foi até uma opinião que ele deu. Uhum. E que o futebol, né, estava protegido e que a federação não tinha nenhum interesse, né, ele como médico titular do departamento de protocolar, a federação não tinha nenhum interesse e não havia nenhum indício que a federação fosse parar o Campeonato Paulista, né? A equipe médica é formada não apenas pelo Dr. Cohen, existem outros médicos de outras especialidades, né? Ele é um ortopedista, mas existem neurologistas, até infectologistas, né? Então há uma divisão, porque tem alguns que fazem a opção pela paralisação. Mas a palavra oficial, pelo menos o entendimento final da comissão médica da federação, é que o campeonato não iria ser parado. Sim. Agora, essa notícia, é claro que ela já contradiz, né? Uhum. Porque se houver uma determinação, não tem como, né? Se houver uma determinação, realmente, claro, né? O campeonato vai ter que ser paralisado. Ô, João, e é o seguinte, né? Até o Júnior de Valinhos fala que se cada delegação tivesse um ônibus particular, o problema não é o ônibus. Não. O critério, por exemplo, não dá para fazer igual a NBA fez ano passado. Colocar todos os times numa cadeia de resorts, jogar no mesmo ginásio, sem contato com a família, nada, né? Era uma bolha. Não dá para fazer isso. A atual temporada da NBA nos Estados Unidos já não tá assim. Tanto que esse fim de semana teve o All-Star Game, que foi gente de tudo que era time, jogar no mesmo lugar, e houve jogadores infectados com a Covid que foram afastados. A gente está vendo o Santos com jogadores afastados, Ponte Preta com jogadores afastados, Corinthians com jogadores afastados. É humanamente impossível hoje você fazer essa bolha, porque o time de futebol tem muito mais jogadores do que time de basquete, por exemplo. O time de basquete são 12 jogadores que vão para uma partida, né? 5 que jogam e 7 reservas. Só o time de futebol, sem contar técnico, sem contar comissão técnica, sem contar dirigente, só o time com os reservas são 23 jogadores por time. Então o problema não está no ônibus, o problema é exatamente isso que você falou, a vida do jogador fora. Por exemplo, o Everton, goleiro do Palmeiras, ele deu uma entrevista logo depois da Libertadores dizendo que ele ficou concentrado no CT do clube porque a mulher dele estava com Covid. Então ele não poderia jogar se ele voltasse para casa. Então é um problema muito grave, né? O Conrado está perguntando como é que fica a Copa do Brasil, que foi a principal reclamação do Lisca. Delegação da Ponte está seguindo para Goiás, vai jogar amanhã contra o Gama em Lusiânia. É evidente que aí, se o Estado de São Paulo resolver paralisar, os jogos em São Paulo não poderão ser realizados. E o Santos joga hoje pela Libertadores, porque hoje não tem nenhuma restrição determinação, ainda. Exatamente. Agora, você se referiu à bolha na NBA, e eu também fiz essa pergunta a ele, sabe? Em último caso, se existe algum plano de gaveta na federação para restringir a mobilidade geográfica. Exemplo, vamos concentrar todo mundo em São Paulo,
né? É uma possibilidade. Vamos concentrar São Paulo, Santos, Campinas e como foi mais ou menos no Campeonato Paulista quando voltou ano passado. Ele voltou mais muito por aí, né? Muita coisa aconteceu dessa forma. Não deu certo você manter os times concentrados. Os jogadores voltavam para as famílias. Exatamente, né? Na localidade. Então, tudo é possível, né? Nesse momento, tudo é possível. É possível se paralisar, como anuncia, inclusive, né? Quem deu a notícia foi a Fabíola Cidral. Né? E é claro que se a Fabíola Cidral, com toda a equipe de produção que a rede tem CBN fonte dentro do governo, né? Ela não iria dar uma notícia dessa sem respaldo. Agora também o pessoal do UOL... O Danilo Lavieri disse que a federação vai bater o pé e não vai fazer. Só que ele dizia na nota, antes dessa notícia da Fabíola, de que o governo do estado apoiava a federação. Tanto que o governador João Dória, já nas entrevistas coletivas que a gente cobre aqui toda segunda, quarta e sexta, João, ele tinha falado que o futebol é um entretenimento, é até bom para as pessoas que estão de quarentena em casa para ter uma distração, uma diversão. Então o governador era a favor da manutenção dos jogos. Não sei se mudou. É que nós temos também o comitê no estado de São Paulo, né? De contingência. O comitê de Dr. contingência. João Gabardo. Que é um comitê contínuo, né? Ele examina a cada minuto, a cada segundo a evolução ou não, né? Da infecção. E principalmente a capacidade de leitos. É isso que mais preocupa. Essa é a base, né, Guarani? Toda a ação de restrição governamental, ela vem da capacidade de atendimento dos respectivos locais, né? Das respectivas zonas de atuação. Então, a maioria está abarrotada, a maioria está superlotada. É por isso que a gente está tendo, né, que sofrer essa restrição. Fase vermelha que nós estamos aqui. Fase vermelha. Agora, em relação ao futebol, existem essas variáveis, né, que a gente trouxe aqui, estamos debatendo desde a semana passada, e que a gente vai saber efetivamente amanhã, então, né? Se realmente isso é procedente ou de fato vai haver uma conciliação, ou de repente, como a gente levantou também, né, com o próprio doutor Moisés Cohen, haver uma reestruturação geográfica, né? Porque hoje o Campeonato Paulista, a distância maior é Mirassol. De Santos a Mirassol, vai. Vamos pegar Santos a Mirassol, que vai dar o que? 500 quilômetros de Santos a Mirassol? Não chega isso? Não, chega sim. Chega, né? Vai 80 de Santos a São Paulo, mais 400 e pouco até São José do Rio Preto. Vai bater, se não chegar a 500, quase 500. Os 500. Então, de repente, se você tem essas duas pontas de 500 quilômetros no estado de São Paulo, você reduzir pela metade, né? É uma possibilidade. Traz o Mirassol para esse pedaço aqui, traz o Botafogo de Ribeirão. 479 para ser exato. Quase, né? Como nós dissemos. Não, de condução é 531. Então tá certo. Mas os times pegam um voo em Congonhas, vão para São José do Rio Preto também, né? Não precisa ir por terra, né? Quanto menos você deslocar, se você puder evitar aeroporto, melhor ainda, né? Então pode ser, de repente, que você pegue o Mirassol, pegue o Botafogo de Ribeirão, que estão um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais distantes, o Novo Horizontino, mais até que o Botafogo. O Novo Horizontino, né? A mesma Ferroviária. E você traz esses clubes aqui para Itu, traz aqui para Sorocaba, traz para Campinas. E aí a gente pode fazer Campinas, São Paulo, Jundiaí, né? Eu acho que hoje não sei como é que está o campo do Paulista, mas poderia ser utilizado. Enfim, eu estou dizendo aqui, isso aí é uma ideia. E é uma ideia que foi comentada. Lá com o Dr. Cohen nós comentamos essa ideia e ele não descartou. Você entendeu? Ele não descartou. Pode ser que esse plano aí, um plano B, esteja na gaveta dos mentores da Federação Paulista de Futebol. Ô João, eu tô olhando para baixo aqui porque tá chegando muita mensagem e tudo nota oficial. Que os clubes, por exemplo, apoiam a federação, não querem parar. A Federação Paulista de Futebol, por meio do comitê presidido pelo Dr. Moisés Cohen, vem a público manifestar contrariedade à recomendação do Procurador-Geral, senhor Mário Sarrubo, à paralisação dos jogos de futebol no estado.
Elencamos critérios científicos que embasam a continuidade do futebol. A verdade é a seguinte, ainda não está na hora do repórter, o Bolacha avisa, nós já vamos pro repórter. A verdade é que o único lugar que todo mundo é testado o tempo inteiro é no futebol. Não, o futebol é um exemplo. O futebol é um exemplo. Há um cuidado, não é mesmo? Há um zelo. Sim. Que só no futebol apresenta. É por isso que a federação e a própria CBF, né? Sim. Porque esse protocolo também é estendido à CBF.